Essa vai ser uma das semanas mais voláteis para mercado cripto e para mercado tradicional também. E todas as vezes que a gente tem muita volatilidade, a gente tem também muitas oportunidades. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, sobre oportunidade de curto prazo, oportunidade de médio prazo, onde a gente observa onde estão os principais pontos nesse momento para que a gente possa estar pegando alguns trades ou até mesmo compras para montagem de carteira. A gente vai falar sobre o mercado tradicional, o impacto de mercado tradicional no Bitcoin, onde que estão as oportunidades no Bitcoin e refletindo isso para algumas altcoins também, no qual a gente vai falar sobre Ethereum e Matic. Será que dá para comprar Matic nesse momento? Será que dá para comprar Ethereum nesse momento? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, tá? E ó, se você está chegando aqui pela primeira vez no meu canal, seja bem-vindo. E aqui nesse canal trago diariamente, de segunda a sexta, vídeos como esse de informação, análise e principalmente oportunidade para que você possa estar aproveitando o máximo possível desse momento que estamos passando no mercado, para que você possa estar surfando o próximo ciclo de alta, tá? Então, se você não está inscrito, já se inscreve aí para que você receba diariamente vídeos como esse. Sei que provavelmente você deve estar inscrito em um monte de canal, porém a grande maioria deles provavelmente não te traz tanto conhecimento. E aqui, além de oportunidade, eu trago para você também conhecimento, aprendizado, para que você possa surfar o próximo ciclo de alta e possa ter bagagem também, possa ter conhecimento, tá? Então te convido a se inscrever para que você possa estar aproveitando todos os vídeos que eu trago aqui diariamente, tá bom? Depois de ter falado tudo isso, vamos lá para a nossa análise, vamos entender o que está acontecendo aqui no mercado e o que vai trazer essa volatilidade para o mercado tradicional e mercado cripto também vai ser as próximas divulgações de taxa de juros, divulgação de inflação também que está para acontecer. A gente vai ter a decisão do Fed que vai sair aí essa semana, porém o Fed vai observar a inflação que vai sair antes da divulgação de taxa de juros, antes da reunião, tá? Existe a possibilidade do Fed estar segurando as taxas de juros, porém, se a inflação vier muito acima do esperado, podemos ver o Fed subindo, elevando um pouco mais as taxas de juros, no qual pode trazer um pouco de queda aí para mercado cripto, para mercado tradicional também. Espera-se que a inflação para esse mês ou para o mês passado, é referente ao mês passado, venha a 4,1. Se vier no nível esperado ou um pouco abaixo do esperado, podemos ver o Fed segurando as taxas de juros, no qual esse congelamento nas taxas de juros pode trazer uma perspectiva de dinheiro sendo migrado de renda fixa para renda variável. Quando isso acontece, a gente tem grandes possibilidades de uma formação de um ciclo de alta em mercado de renda variável. Com isso, a gente tem ação, a gente tem índice, a gente tem também o mercado cripto, tá? Então a gente precisa ficar de olho nessas informações. Por mais que pareça supérflua, informação supérflua para gente que trabalha no mercado cripto, mas só aparece, tá? É muito importante porque os grandes investidores precisam observar essas informações para que eles possam estar comprando ou vendendo. Se eles fazem isso, a gente vai fazer isso também. A gente vai fazer essas observações e você precisa também estar observando esses dados todas as vezes que a gente tiver divulgação, tá? Quando tivermos a divulgação de taxa de juros, tivermos a divulgação de inflação, vamos ter aqui muitas volatilidades e com isso podemos ver aqui, por exemplo, o ouro caindo um pouco mais, chegando nessa região de 1.940 dólares por onça, porém essa é uma região de suporte muito importante. Por quê? Importante. Porque se ele romper, abaixo disso não temos um nível de suporte. O que a gente tem é simplesmente uma lacuna. O próximo suporte vai estar aqui nessa região de 1.800 dólares por onça. Por isso que é crucial a gente fazer essa observação no ouro. Porque se ele perder essa região, podemos ter o ouro caindo um pouco mais, chegando até um nível de suporte que está um pouco distante, no qual vai puxar o Bitcoin, vai puxar as altcoins, vai puxar o mercado cripto, porque nos últimos dias, não que isso acontece sempre, mas nos últimos dias o Bitcoin vem se correlacionando bastante com o ouro e o ouro vem precedendo alguns movimentos no Bitcoin, tá, pessoal? Porém, não significa que nesse momento ele vai romper, ele vai tocar e romper. A gente vai fazer a observação se ele vai romper, porque se ele romper, ele pode estar precedendo um movimento de rompimento no Bitcoin também. Então, por isso que a gente vai observar e a gente não vai sair confirmando antes disso acontecer. A gente observa o price action, a ação do preço, e a gente trabalha em cima da reação, tá? Porém, por ser um nível de suporte, o que pode acontecer também é ele tocar nesse nível e a partir do momento que ele tocar nesse nível, ele demonstrar de novo que é um nível de suporte, assim como ele demonstrou aqui nesse período
no dia 29 de maio, no dia 5 de junho e aqui no dia 8 de junho. Ele tocou 3 vezes nessa região e conseguiu segurar. Se ele tocar de novo e conseguir segurar e voltar para cima dessa região de 1979, a gente pode ter o ouro indo direto para a alta máxima histórica, que está aqui em 2.040 dólares por onça. Tá? É muito importante essa observação no ouro nesse momento, porque o ouro ele vai preceder alguns movimentos no Bitcoin. Por que eu falo isso? Porque aconteceu, o ouro precedeu esse movimento no Bitcoin, o ouro precedeu esse movimento aqui no Bitcoin e o ouro precedeu também esse movimento de baixa no Bitcoin. Então, a gente vai observar nesse momento essas movimentações do ouro no qual está impactando diretamente no Bitcoin, e a gente vai observar também o dólar. Se o dólar passar a subir, temos a possibilidade de desvalorização no ouro. Porém, se o dólar passar a cair, temos a possibilidade de valorização no ouro. Então, o dólar ele pode estar impactando diretamente no ouro, que por sua vez vai impactar no Bitcoin. Ou seja, se tivermos aqui essa confirmação e o dólar passar a fazer um movimento de baixa e tentar vir buscar 50% de FIBO, temos ali a possibilidade de mais valorização no ouro, como eu tinha dito, que por sua vez vai impactar no Bitcoin. Então, é crucial nesse momento a gente observar o dólar, no qual está envolvido ali no mercado de renda fixa, no mercado de baixo risco, mostrando para a gente que os investidores estão aportando mais em renda fixa, em proteção patrimonial, do que se expondo em alto risco, se expondo em mercado de renda variável. Então é importante essa observação nesse momento, tá? Para que daí a gente faça a nossa análise no Bitcoin, que nesse momento está mostrando um nível de indecisão. Por mais que a gente tenha a formação desse padrão, muita gente está falando sobre esse padrão de Cunha, mas eu observo nesse momento uma indecisão no Bitcoin, porque a gente tem diversos padrões aqui que mostra pra gente padrão de reversão e ao mesmo tempo mostra padrão de continuidade, que seria uma continuidade na baixa, tá? Veja que a gente tem uma possibilidade de formação de fundo duplo, no qual ele formou cá atrás, ele formou nesse momento cá atrás um fundo duplo, subiu até o topo desse canal. Ele está fazendo o mesmo padrão nesse momento, ele tocou uma vez no fundo desse canal, subiu até meio do caminho, voltou a cair de novo, tocou no fundo do canal e agora com possibilidade de voltar, toca aqui nessa região de 27.300, onde está o topo desse canal. Se isso acontecer vai ser muito bom, porque além de termos uma valorização, no qual é importante, mas não tão importante quanto a confirmação desse padrão, no qual vai confirmar que temos um padrão de cunha descendente, onde geralmente rompe para cima, tá? Então é importante observar esse padrão, mas é como eu disse, eu observo nesse momento indecisão, eu observo nesse momento indefinição, porque ele também pode estar formando aqui pra gente um padrão de continuidade, onde pode trazer mais quedas para o Bitcoin, tá, pessoal? Então fiquem atentos aí, porque existe a possibilidade de uma formação de bandeira. Eu até falei sobre isso no grupo de alunos hoje, onde nesse momento está 50-50, 50% de chance dele estar formando um padrão de reversão e 50% dele está formando um padrão de continuidade. Ou seja, nesse momento está meio a meio. O que eu vou observar nesse momento é mercado tradicional, porque o mercado tradicional ele vai começar a demonstrar mais qual que vai ser a provável direção, onde o ouro e o dólar vai refletir os impactos e os movimentos no Bitcoin. Então, nesse momento é crucial ficar de olho no mercado tradicional, porque o mercado tradicional ele está um pouco mais claro, ele mostra pra gente, ele está mostrando pra gente uma melhor possibilidade de direção do que no próprio Bitcoin. E o mercado tradicional, por sua vez, vai impactar no Bitcoin, tá? Então, nesse momento é crucial ficar de olho aqui no mercado tradicional, onde vamos ter toda a volatilidade no decorrer dessa semana. Porém, falando de oportunidade, tá? Eu iniciei o vídeo falando de oportunidade e falando que ia mostrar as possíveis oportunidades de curto prazo. Pois bem, as oportunidades de curto prazo pra gente, pessoal, nesse momento, vai estar aqui, oportunidade para quem quer pegar alguns trades, tá? Dentro desse canal, é difícil a gente pegar alguns trades porque o que a gente tem é indefinição, tá? E o que vai definir a direção vai ser mercado tradicional. Então, nesse momento, dentro desse canal, não temos muitas oportunidades. Por quê? Aqui a gente vai ter Bitcoin subindo um pouco mais, depois ele devolve, depois ele sobe e assim ele vem liquidando todo mundo, tá? Então, as melhores oportunidades pra gente nesse momento vai estar fora desse canal, ou acima, no qual ele rompe esse padrão e a gente tem a nossa primeira resistência aqui em 30 mil, depois só lá em 36, no qual eu já falei para vocês aqui no canal, ou a partir do momento que ele romper aqui
essa formação de fundo duplo, ou seja, ele rompeu aqui esse padrão, daí a gente tem a possibilidade do Bitcoin tentar vir buscar a região de 24, 23 mil dólares por unidade, tá, pessoal? Então, existe essa possibilidade do Bitcoin cair um pouco mais, não podemos descartar, porque ele pode simplesmente dar uma agulhada para tirar toda aquela galera que está comprando, acreditando nesse padrão, acreditando veementemente que a gente tem um padrão de continuidade, um padrão de alta, e esse padrão simplesmente vai ser confirmado magicamente e vai explodir. Muita gente acredita nisso, mesmo antes da confirmação, e isso pode acontecer. Ele vem, toca aqui nos 23, liquida todo mundo que está acreditando nessa grande valorização aqui do dia para noite ou magicamente, e depois ele volta a subir. Então, por isso que é importante a gente observar as confirmações, e a gente vai falar sobre isso lá no Matic quando a gente estiver observando o Matic, porque eu falei para vocês sobre algumas confirmações no Matic que ele não confirmou. A partir do momento que ele não confirmou, a gente não fez nada, a gente só observou e esperou a confirmação, no qual ele não confirmou e passou a cair. Porém, vai ficar um pouco mais para frente, depois a gente fala sobre isso. E as oportunidades no Bitcoin são essas para curto prazo, tá, pessoal? Porém, quando a gente fala de oportunidade de médio prazo, ou seja, compra para montagem de carteira, eu gosto de estar observando aqui no semanal, no qual essa região de 25 mil dólares por unidade é uma região muito importante. Ou seja, aqui é uma região de neckline, tinha falado para vocês sobre essa formação de ombro, cabeça, ombro, depois que ele rompeu e passou a subir até essa região de 28 e depois 30 mil dólares, tinha falado para vocês que ele precisava voltar até o meio do caminho, ou até essa região de neckline, onde é um pullback ou um reteste para esse padrão, que é um padrão de médio e longo prazo, no qual ele mostra para a gente que a gente tem reversão, e ao tocar aqui em 25 mil dólares por unidade e segurar, ele confirma esse padrão, e aqui ele forma uma base de preço. Então, a gente tem aqui nesse momento uma possível região de oportunidade para compra para montagem de carteira. Porém, como eu falei, ele pode dar uma agulhada lá nos 24, 23 e voltar, tá, pessoal? Então é crucial a gente fazer essa observação lá no gráfico de 4 horas e no gráfico de 1 hora. Ele dá uma agulhada, volta e fecha acima dos 25, e o que importa pra gente é o fechamento da sessão, tá bom? E compras para montagem de carteira, para quem não tem, quer estar se expondo, olha, de 25.500 para 25 mil dólares por unidade, é pouca coisa, então você consegue estar se expondo aos poucos. Porém, para quem já está exposto, para quem comprou em toda essa região aqui de 26, 26.500, 25.700, 25.800, compensa comprar de novo em 25.800? Não acredito que compensa, porque você já comprou. Isso para você que já comprou, você que já fez os seus aportes. Então eu acredito que compensa um pouco, esperar um pouco mais até os 24, se ele vier até os 24, ou o rompimento do canal, no qual ele mostra pra gente que a partir daquele momento ele vai passar a subir de uma forma mais abrupta. Então é crucial esperarmos essa confirmação para médio prazo, para quem já comprou, para quem já aportou. Porém, para você que comprou pouco ainda, ou para você que ainda não comprou, compensa sim estar comprando um pouco agora, observando que existe a possibilidade de cair um pouco mais e ir comprando aos poucos, acumulando aos poucos, porque é isso que as baleias estão fazendo, tá? Quando a gente vai observar aqui alguns dados técnicos, como por exemplo a taxa de alavancagem, a estimativa de alavancagem, eu observo, pessoal, que nesse momento existe uma grande possibilidade da gente ter um grande movimento no Bitcoin. Ou seja, a gente tem um grande movimento de alta ou um grande movimento de baixa, tá? Então a gente precisa fazer essas observações, porque quando a gente tem esse direcionamento e a gente consegue se posicionar no direcionamento certo, a gente consegue surfar um grande movimento. Por que eu falo isso? Porque todas as vezes que a gente teve essa estimativa de alavancagem subindo enquanto o preço estava caindo, a gente teve um grande movimento. Veja que nesse momento aqui, em junho, lá de 2021, a gente teve o mercado caindo, ou seja, ele caiu antes de ter uma lateralização, a gente teve um período de lateralização que depois ele passou a cair, enquanto a alavancagem estava subindo. Um tempo depois, o preço simplesmente explodiu. A gente teve um melhor direcionamento, a gente teve um pico de volatilidade no qual trouxe oportunidades pra gente. Aqui é a mesma coisa, a gente teve um período de lateralização e o preço veio caindo enquanto a volatilidade estava subindo. Depois a gente teve esse pico de volatilidade. A mesma coisa aconteceu aqui. Lateralizou um pouco,
taxa de alavancagem ou estimativa de alavancagem subindo, pico de volatilidade, porém essa volatilidade foi para baixo, a gente teve um direcionamento para baixo, porém quem shortou pegou aqui um belo de um trade. A mesma coisa está acontecendo agora, a gente passou por um período de lateralização e todo esse período é lateralização, tá pessoal? Por mais que seja em uma cunha, mas é uma lateralização, tá bom? A gente está vendo o preço lateralizando e caindo, enquanto a gente tem a estimativa de alavancagem subindo, ou seja, em algum momento a gente vai ter um pico de volatilidade, seja para cima ou no rompimento aqui dos 25 e um pico de volatilidade para baixo com o preço chegando aqui até os 23, como eu tinha dito, ou até mesmo 22.500, tá? Então, a gente vai ficar de olho nesse momento aqui no Bitcoin, porque com esse pico de volatilidade que a gente vai ter no Bitcoin, a gente consegue surfar um movimento de alta, no qual a gente consegue comprar, se posicionar em long e surfar ali um belo de um trade, tá? Ou seja, a gente vai fazer um trade um pouco mais demorado, a gente vai fazer swing trade nesse momento do que tá fazendo um tradezinho curto. Por isso que é importante essas observações, tá? Ou seja, a gente pode pegar aqui um belo de um trade aqui em um pico de volatilidade a partir do momento que ele romper para cima, mostrando que essa volatilidade vai ser um pico de volatilidade para alta, ou a partir do momento que ele romper esse fundo, mostrando que esse pico de volatilidade vai ser para baixo, ou uma queda mais agressiva até os 23, onde a gente consegue surfar aqui um trade no Bitcoin ou nas altcoins. Nas altcoins vai estar mais interessante surfar short, porque o Bitcoin está ganhando dominância, ou seja, todas as vezes que o Bitcoin cair, as altcoins vai cair bem mais que o Bitcoin, tá bom? Então a gente vai fazer esse short aqui, ou pegar esse pico de volatilidade na baixa, tá bom? Enfim, para Bitcoin é isso, porém vindo para as altcoins, inclusive o Ethereum, veja que nesse momento o Ethereum está em uma formação bem interessante, no qual está formando aqui para gente uma linha de tendência de alta, ou seja, a gente tem aqui uma possível tentativa de formação de tendência de alta no Ethereum. A gente tem tendência de alta no Ethereum? Não, eu não acredito. O que eu acredito é em lateralização, e essa lateralização é uma lateralização por acumulação, é o que eu acredito. E a partir do momento que ele romper essa região de 2080, a gente tem a possibilidade de participação pública e com isso a gente ter ali uma tendência de alta de fato. Mas nesse momento a gente tem aqui um esboço, uma tentativa de formação de linha de tendência de alta, mas não temos tendência de alta ainda no Ethereum, é o que eu acredito, tá? Porém, a partir do momento que ele vier confirmando aqui que nesse momento, nessa região, é uma tentativa de formação de linha de tendência de alta, a gente tem possibilidades de estar pegando alguns trades no Ethereum, inclusive se nesse momento ele começar a lateralizar e tentar romper aqui esse nível de 1.780 a 1.790, no qual vai ser uma região de resistência para curto prazo, onde ele vem formando aqui esses toques, lá na frente ele rompe e depois ele também tem um pico de volatilidade, assim como lá no Bitcoin, e daí a gente tem um trade aqui no Ethereum, confirmando pra gente que ele tá segurando aqui nessa região, e essa região, além de ser uma região onde tocou em 50% de FIBO, também é uma região de suporte, porque ele está tentando formar uma linha de tendência de alta primária, mostrando pra gente que lá na frente a gente tem a possibilidade de uma tendência de alta no Ethereum, onde a gente consegue surfar um trade aqui no Ethereum, tá pessoal? Então é crucial a gente observar essa confirmação nesse momento. Vindo aqui para o Matic, muita gente me pergunta se compensa comprar Matic. Bom, já no Matic, pessoal, o que a gente tem foi um rompimento, ou o que a gente teve foi um rompimento de fundo, o fundo aqui em 74 centavos de dólar, no qual era um fundo muito importante para o Matic, onde o próximo suporte para Matic vai estar um pouco mais distante, vai estar aqui em 40 centavos de dólar, ou até mesmo 34, 35 centavos de dólar. Ou seja, existe a possibilidade do Matic cair um pouco mais a partir desse momento. Ele pode sim subir um pouco mais, fazer um reteste aqui em 73 e lá na frente ele cai até os 45, 43, onde vai ser uma região de oportunidade para compra, para montagem de carteira, porque o Matic ele não deixou de ter os seus fundamentos, tá? Então eu acredito que a partir do momento que ele vier caindo, se isso acontecer, ele vai dar boas oportunidades para estar acumulando. Veja aqui, nesse momento compensa a gente estar acumulando se você quer estar se expondo em Matic. Não compensa estar fazendo trade no Matic porque passa a ser um pouco mais arriscado, porque a volatilidade nesse momento está maior, tá bom? Então compensa comprar em spot se você for comprar, tá? E sobre compensar ou não, eu acredito que sim, compensa estar se expondo no Matic, porém observando aqui o que o gráfico está mostrando pra gente, ou seja, se o Matic tocar nessa região aqui que vai passar a ser uma região de resistência e cair,
a compra para Matic vai estar aqui embaixo, ele pode cair um pouco mais até 43, 44 e a partir daqui ele passar a subir, tá, pessoal? Então fiquem atentos porque existe essa possibilidade aí. Mas o que pode acontecer também nesse momento é o Matic passar a subir por conta do Bitcoin, se o Bitcoin passar a subir, porque se o Bitcoin subir, o Bitcoin vai puxar todas as altcoins, inclusive o Matic, a ADA e qualquer outra altcoin. E ele romper essa região onde era uma região de confirmação para gente. Não sei se você lembra lá atrás onde eu falava para vocês que a gente precisava do rompimento dessa linha aqui em 92 mais ou menos para que a gente pudesse ter uma confirmação no Matic, para que a partir daqui ele passasse a subir até as próximas resistências. Enquanto ele não rompesse essa região, a gente não teria essa confirmação e não teríamos também alta. Para que ele passasse a subir, ele precisava desse rompimento. Ele não conseguiu romper. Teve ali a fala da SEC falando que o Matic é considerado ou é um valor mobiliário. Com isso a gente teve a queda não só do Matic, mas de diversos outros tokens também. Inclusive o Bitcoin passou a cair por conta do processo da SEC contra a Binance, contra a Coinbase. E daí ele não conseguiu segurar nessa região de suporte, rompeu e nesse momento vai utilizar essa região como resistente. Se ele não romper, tocar e segurar, a gente tem a possibilidade de mais continuação chegando a 44, 43. Para que a gente possa pegar uma compra nesse momento, vai estar aqui em 44, 43 centavos de dólar ou acima dessa região. Essa região ainda continua sendo uma região de resistência. Enquanto ele vem subindo aqui, pessoal, não considero estar comprando Matic porque existe a possibilidade dele cair um pouco mais, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer hoje no vídeo para vocês. Espero que você tenha entendido e que tenha gostado também. E se te ajudou de alguma forma, deixa o seu like aí que isso vai ajudar o canal, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Fui!